Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast comigo, Cássio Gama, que traz mais uma temática sobre carreira para você nesse novo episódio. E se você quiser participar, mandar sua sugestão, sua contribuição de temas, assuntos, etc., é só me adicionar lá nas redes sociais, Cássio Gama Off, no Instagram e no Facebook. E no episódio de hoje, eu trago aqui uma pesquisa, na verdade, que uns especialistas fizeram aí um estudo e descobriu, o porquê pode ser prejudicial perguntar a uma criança o que ela quer ser quando crescer. Há uma pressão, para encontrar aí uma vocação que faz, com que muitos alunos se sintam perdidos e deprimidos. Além disso, a pergunta persiste, pode limitar aí o leque de escolhas. Especialistas dizem, que é melhor perguntar à criança gosta de fazer, o que ela gosta de fazer, ao invés do que ela quer ser quando crescer. Não o que ela quer ser, Então, perguntar do que ela quer, do que ela gosta, realmente gosta, pode ser mais produtivo. O que você pergunta, a uma criança quando a encontra pela primeira vez? Quais as lembranças que você tem da primeira pergunta que te faziam quando você era criança? Então, provavelmente é a seguinte, o que você quer ser quando crescer? E isso na carreira profissional também, Eu lembro que na faculdade se fazia essa pergunta, o que você quer ser quando crescer? Quem é você? Coisas do tipo, É uma pergunta ingênua, segundo aqui os pesquisadores, pelo meio do qual os adultos procuram conhecer os interesses daquela criança. E também pais, avós, tios e professores costumam repetir essa pergunta à medida que as crianças crescem, Para a criança, porém, a resposta às vezes é difícil e os especialistas alertam que isso pode ser um efeito contraproducente. Não, contraproducente. É um efeito contraproducente com relação aí, não é nada produtivo, fazer esse tipo de pergunta, sendo que às vezes nem sempre tem ali a criança vai ter uma ideia formada. Então a resposta a essa pergunta para as crianças sempre se limita a algumas carreiras sobre as quais elas tenham algum conhecimento, diz o pesquisador Ryan Duffy, professor de psicologia da Universidade da Flórida, que se especializou no estudo da vocação dos seres humanos. Então ele fala assim, acho que as crianças aspiram a essas carreiras e depois a maioria acaba seguindo outra coisa. Isso pode levar aí à insatisfação, acrescentou ele aí ao estudo da BBC Mundo. Então, como essa pergunta inocente pode moldar o futuro de uma pessoa? Devemos nós, como adultos, parar de perguntar isso? Então ele explica aqui, continua, Então, sobre o chamado de vocação, é o chamado da vocação. Acredita-se encontrar uma vocação pode ser uma fonte de alegria e segurança, no entanto, estudos mostram que buscá-lo às vezes aí até encontrá-la pode fazer com que os jovens se sintam perdidos e confusos. A relação entre ter uma vocação e a felicidade é basicamente nula, diz o professor, que liderou aí várias pesquisas nessa área. Existe até estudo que mostram que se tem uma vocação, mas não é realmente capaz de realizá-la, isso pode levá-los a sentir aí mais insatisfeito, de forma que seria aí quase melhor se não tivesse essa vocação, acrescenta. Então, para algumas pessoas pode resultar aí em menos felicidade, conclui, Uma organização que oferece educação e tecnologia para jovens empreendedores e empresas, essa questão pode ser uma espécie de armadilha de identidade para as crianças. É grande, a probabilidade de alguns dos empregos ou indústrias que algumas crianças menos de 5 ou
10 anos almejam, né, estejam automatizadas ou nem mesmo existam na vida adulta. Então diz esse estudo, né, que algumas coisas, a probabilidade de alguns empregos ou indústria está extinto, né, segundo se for seguir o que as pessoas dizem na atualidade, já está defasado aí na vida adulta da criança. Então, em vez de sugerir, né, logo cedo para a criança essas construções sociais de sua carreira ser estática e linear, vamos prepará-los, né, para como será o futuro do trabalho, em que haverá aí melhores tecnologias e serão necessárias habilidades como pensamento crítico, né, e inteligência criativa, por exemplo. Então, focar mais no pensamento crítico e na inteligência criativa será aí, o que aponta o estudo, né, será aí o norte do futuro. Não pensar em coisas, em crenças antigas, né, coisas que a gente já vem ouvindo dos pais, de todo mundo. Então, eles falam aqui que os adultos têm um olhar, os adultos são um olhar míope, né, para aquilo. Como adultos, devemos aí parar de perguntar às crianças o que elas querem ser quando crescer. Acho que devemos dizer, diz o psicólogo da Universidade da Flórida, em geral, o conselho que ele dá aqui para os adultos é focar mais em perguntar às crianças o que elas gostam de fazer, quais as atividades e interesses elas têm no presente, em vez de focar em uma ideia vaga de uma carreira no futuro. Então ele diz aqui, não acho que nós, adultos, façamos aí um bom trabalho falando com as crianças sobre isso. E acho que muitas vezes porque ficamos, né, um pouco míopes, querendo que os nossos filhos aí façam apenas 3 ou 4 coisas e não pense em outras carreiras. Então, portanto, podemos perpetuar esse ciclo. Também, né, dá a dica aqui da gente, sugere que a gente substitui o que pelo quem, como, quem você quer ser, né, e quais são os problemas que você deseja resolver, né, quem você quer ser e quais os problemas que você deseja resolver no futuro. Como você resolveria com as ferramentas que tem hoje? As respostas costumam ser muito positivas e ampliam aí o potencial de como eles vão abordar sua carreira no futuro, diz a pesquisa, né? Que dá aí palestras sobre inteligência, professor, né, que dá palestras sobre inteligência artificial e o futuro da indústria. Então traz essa ideia diferente. Pensando também na paixão, em escolher algo que seja aí apaixonante para você em executar, em vez de vocação, há um foco aí na psicologia que se concentra na paixão. Então, muitas pesquisas mostram que é mais comum as pessoas encontrarem sua paixão quando começam a trabalhar, em vez de ter uma paixão e depois selecionar aí o trabalho. Por isso, explica o Duff, professor que liderou a pesquisa. Então, ele acha que é um bom marco, né, para ajudar os adultos a pensar sobre as crianças. É preciso aí muito para ganhar paixão e muitas vezes é necessário ter experiência no mundo real para alcançar essa paixão, acrescenta. Conselho, né? Ele traz aqui um item o conselho para isso. Os entrevistados, né, aconselham adolescentes e adultos a evitar frustrações no que se refere aí à vocação. Uma das coisas mais importantes que digo a muitos estudantes universitários ou do ensino médio é que eles realmente busquem informações da vida real sobre como são os empregos, diz o pesquisador, né? Para isso, a psicologia sugere conversar com as pessoas que fazem esses trabalhos. Essas informações podem ser realmente críticas para futuras tomadas de decisão. Ela também aconselha que os jovens façam aí uma avaliação para entender quais são os verdadeiros interesses. Por sua vez, dirige-se exclusivamente aos adultos e os convida a prepararem
prepararem-se e aceitar as mudanças. É preciso familiarizar-se com a ideia de que a identidade da carreira não é estática, que as trajetórias de carreira são as mais lineares e podem ser horizontais ou laterais. Conclui ela aqui no estudo. Então, se você gostou do episódio de hoje, você compartilha, se você acredita nessa ideia, se você pensa dessa maneira também, ou pensava, né, do que você poderia ser quando crescer. Então é uma ideia meio que, pelo estudo aqui, as coisas tendem, né, pelo convívio, a evolução das coisas, dos empregos tendem a mudar conforme vai passando os anos, surgem novas tecnologias, a gente é prova disso no atual cenário que a gente está. Então pode fazer sentido isso, de pensar em vocação, de pensar na paixão, ou às vezes você tem a prioridade de pensar no que vai te render mais financeiramente. Então, várias vertentes, né? Mas a pressão é muito grande nessa fase, né, de descoberta do que você quer ser quando crescer. Se você gostou desse episódio, compartilha com quem você acha que vai gostar do conteúdo e sugere mais uns temas aí nas nossas redes sociais. Acesse lá no Instagram Cássio Gama Off. Então você tem a oportunidade de mandar um tema aí, sugerir um tema para a gente falar, ou dar dicas, criticar também. Então, se você gostou desse episódio, compartilha aí com seus amigos e eu te espero no próximo.